Santíssimo. Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a oração mental. Um texto que vai dizer o seguinte: conforme Santo Afonso nos ensinou que a oração mental é absolutamente necessária não apenas aos fiéis, aos freis e monges, mas também a todos os cristãos. A oração mental é necessária a todos os cristãos. Assim como quando se ingressa em um convento, a primeira coisa a ser ensinada aos religiosos é a oração mental. Aqui vou falar um pouco aos leigos sobre a facilidade e a simplicidade desta oração, da oração mental, né? Assim como quando se ingressa em um convento se aprende isso, vamos tratar também sobre isso. Inicialmente, precisamos dizer que uma oração é a oração e a outra é a meditação. E que com a mistura de ambas, temos a clássica oração mental. Contudo, devemos ponderar que para muitos principiantes é mais fácil e simples fazê-las em separado para atingir melhores resultados. É disso que agora vou tratar. Comecemos pela meditação. A meditação é a coisa mais simples do mundo, pois meditar é pensar e isso todos sabem fazer. O pensamento é como a respiração. Não podemos viver sem respirar e tampouco viver sem pensar. Meditar não é outra coisa senão simplesmente nos entretermos por um tempo a pensar em Deus, em seus benefícios ou em nossa vida futura após a morte. Afirmar que não sabe meditar seria o mesmo que nos dizer que não sabe pensar. Isso é algo inconcebível. Muitas vezes nos percebemos deitados na cama, pensando por horas sobre as coisas que nos preocupam. Outras vezes gostamos de pensar enquanto caminhamos sozinhos. E outras coisas mais. Porém, se nessas ocasiões tivéssemos canalizado nosso pensamento para as coisas que interessam a alma, então estaríamos realizando a meditação. Se estás convencido, creio que sim, da grande necessidade da meditação, é preciso fazer a resolução de empregar diariamente pelo menos meia hora neste exercício. Se nunca fizestes, a maneira mais simples para começar é com auxílio de livros. Há muitos livros bons para meditar. Ao final deste, encontrarás uma lista de livros recomendáveis para este fim. Quais são esses livros aqui, né? O de Santo Curandares, os de Santo Afonso de Ligório, o de Santa Maria... o de Santo Antônio Maria Claret, Santo Antônio de Pádua, São Pedro de Alcântara, Santa Teresa de Jesus, São João Bosco, Santa Maria Madalena de Paz, São Francisco de Assis, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Paula e outros. Os livros também de São Luís de Grignion de Montfort, os livros de Santo Agostinho, né? Os de Santa Teresinha. E por aí vai. São alguns livros para a gente meditar. Então vamos. Uma vez que tenham uns livros em seu poder, buscarás uma forma de todos os dias conseguir fazer uma leitura meditada nele. Ela pode até mesmo ser feita estando deitado na cama antes de dormir à noite ou antes de se levantar pela manhã. Anteriormente à leitura, deves primeiramente fazer um ato de fé, recordando que Deus está contigo e que prometeu ajudá-lo em todas as necessidades de tua alma, se tu pedires.
recorde essas palavras. Quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora a teu pai que está lá no segredo. O teu pai que vê no segredo te recompensará. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará. E a ele viremos e nele estabeleceremos morada. João 14, versículo 23. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, versículo 28. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, 16. É importantíssimo que estimulemos nossa fé, recordando que Deus está conosco e que deseja nos ajudar se suplicarmos. Após este ato de fé, iniciaremos a leitura vagarosamente, tentando penetrar bem naquilo que lemos e parando para meditar em todos aqueles pontos que comunicam algo à nossa alma. Ao encontrarmos algum pensamento que nos pareça importante, devemos interromper a leitura do livro para nos aprofundarmos o máximo possível na questão encontrada. A meditação não será de nenhum proveito se não tirarmos dela resoluções para nossa correção em alguma coisa. O sentimento de arrependimento, a dor pelos nossos pecados, os propósitos para a prática das virtudes e outras coisas mais. Da meditação deve-se passar para a oração, que poderá ser a continuação do exercício ou ser realizada em outro momento. Agora vamos falar sobre oração vocal e oração mental. Alguns consideram que a oração vocal é a oração que se faz falando com a boca, e a oração mental é aquela que se faz em silêncio, falando somente com o pensamento. Contudo, não é assim. A oração vocal é aquela que fazemos com palavras compostas por terceiros. Quando, por exemplo, rezamos o rosário ou lemos as orações de algum livro, elas são orações vocais, mesmo que leiamos somente com o pensamento. Por outro lado, a oração mental é aquela que fazemos ao falar com Deus ou com a Virgem, com o uso de nossas palavras, as quais não estão escritas em livros. Semelhantemente, quando nos dirigimos a nossos pais ou irmãos, falando-lhes com nossas palavras, sem necessidade de usar um livro para isso. Seria ridículo que para falar com nossos pais tivéssemos que dizer o que outra pessoa disse, ou que tivéssemos que aprender a fazer isso com algum livro. Então, a mesma coisa precisamos fazer para falar com o nosso Deus e nosso Pai. Ele nos conhece muito, mais que os nossos pais da terra. Também nos ama infinitamente mais que os nossos pais. Portanto, devemos nos dirigir a Ele com absoluta confiança, dizendo-lhe tudo aquilo que nos preocupa. Ele não necessita que lhe digamos com muita diplomacia, pois conforme nos foi dito por Jesus Cristo, vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Além disso, o Espírito Santo... Perdão, viu, gente? Estou aqui meio gripado. O Espírito Santo socorre nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe qual o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Romanos 8, 26 ao 27. Às vezes acontece de falarmos aos homens sobre algo que não sabemos como explicar ou sobre o que eles não conseguem entender. Isso, porém, não acontece com Deus, porque antes de pronunciarmos as palavras, Ele já conhece os nossos desejos. Trata-se a oração mental de falar com Deus sobre coisas que nos preocupam. Esta conversa da alma com Deus pode se mesclar com a meditação,
de que falamos anteriormente, mas também pode ser feita separadamente em outra hora. O melhor lugar para a oração é diante do sacrário, mas ela também pode ser feita em qualquer lugar, até durante um passeio, porque Deus está sempre conosco e sempre nos escuta. O tempo de dedicação a esta conversa com Deus nunca pode ser inferior a meia hora. Santo Afonso recomenda-nos 1 hora. São Pedro de Alcântara disse-nos que tudo que seja menos de 1h30 ou 2 horas é curto prazo de oração. Da minha parte, recomendaria ao iniciante fazer 1 hora ou pelo menos meia hora, sem nunca faltar ao exercício, exceto por motivos de enfermidade ou outra grave ocupação. Se for enfermidade que o impeça até de fazer isso, né? Porque às vezes a pessoa está enferma e consegue fazer isso até, entre aspas, melhor pelo tempo que tem, mas está acamada, mas não é uma enfermidade que o impossibilite disso, né? Quando for o caso de ter que escolher entre faltar a leitura meditada ou a oração, deve faltar então a leitura, pois o quanto for possível, nunca se deve deixar de orar. É sobre a oração. Eu vou continuar aqui falando um pouco, tá bom? Baseado aqui nesse livro maravilhoso. Santo Afonso Maria de Ligório. Esse livro aqui, ó. Somente uma coisa é necessária. Um livro maravilhoso. Vai dizer o seguinte, sobre a oração mental. A vida da alma que aspira à santidade deve ser vida de oração. A alma que não ama a oração é obscura, ou melhor dizendo, é moralmente impossível que seja boa. Se quando avistas uma alma tíbia dizes, esta alma faz mal à oração, então estarás dizendo toda a verdade. O grande esforço do demônio é fazer com que a alma que aspiram à santidade percam a oração. Então, se vencê-lo nisso, também vencerá no resto. Dizia São Felipe Neri, um religioso sem oração é um religioso sem razão. Porém, eu iria mais além. Um religioso sem oração já não é um religioso, mas sim um cadáver de religioso. A oração mental é a luz do espírito. Primeiramente, sem oração não há luz. Quem tem os olhos fechados, escreve Santo Agostinho, não pode ver o caminho que leva à pátria. Se sem rezar não podemos caminhar para o céu, né? As verdades eternas são realidades espirituais, que não são vistas com os olhos do corpo, mas sim com os olhos da mente, ou seja, com pensamento e reflexão. Entretanto, quem não pratica oração mental não pode vê-las e, consequentemente, tampouco compreende a importância da salvação ou dos meios que deve tomar para consegui-la. Eis a causa da perdição de muitas almas, o descuido em considerar o grande empreendimento da salvação e as obrigações que devemos acumular para nos salvar. A terra está devastada e não há ninguém que ponha isto em seu coração. Jeremias 12, versículo 11. Por sua vez, disse Deus, nosso Senhor, que quando se tem ante os olhos as verdades da fé, isto é, a morte, o juízo, a eternidade feliz, ou a eternidade desgraçada que nos aguarda, não se cai em pecado. Em tudo o que fazes, lembra-te do teu fim e jamais pecará. Eclesiástico 7:40. Contemplai-o e estareis radiantes. Vosso rosto não ficará envergonhado, disse o profeta Davi, no Salmo 33, versículo 6. Em outra passagem, o Salvador nos adverte, tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Lucas 12, 35. Estas lâmpadas são as santas meditações, segundo São Boaventura. A oração é uma lâmpada,
porque nela o Senhor nos fala e nos ilumina, para que sigamos no caminho certo da salvação. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 118, versículo 105. Aqui é um pouquinho sobre a necessidade da oração mental. Será um tema que nós vamos aprofundar bastante, sobre a oração mental e também os outros graus de oração. Salve Maria.